No início deste ano, 45 empresas alemãs aderiram a um projeto para avaliar níveis de produtividade no ambiente de trabalho. O objetivo era compreender como os funcionários reagiriam se tivessem um dia a menos na jornada semanal, mas mantendo os mesmos salários. A proposta, conhecida como 4-Day Week, tem ganhado repercussão mundial, inclusive no Brasil. Embora o conceito seja relativamente recente, o debate sobre uma semana mais leve reflete especialmente as demandas das gerações Millennial e Z. Uma pesquisa da consultoria norte-americana Mercer revelou que, atualmente, 81% dos trabalhadores sentem-se em risco de burnout, percentual que tem crescido ano após ano. Bem, o projeto das empresas alemãs que comentei no início do vídeo foi um sucesso. Os pesquisadores foram além de só perguntar como os funcionários se sentiam. Eles analisaram fios de cabelo para medir estresse, acompanharam a qualidade do sono e até indicadores cardíacos. O resultado? Em todas as medições, as pessoas foram mais produtivas, ficaram menos estressadas e mais felizes no trabalho. Você pode estar se perguntando, ok, se é só vantagem, por que não aplicamos isso agora? E bem, a verdade é que a questão é bem mais complexa que isso, e existem fatores que fazem com que haja um receio por parte do mercado em fazer essa transição. Por isso, o intuito desse vídeo é desmistificar a semana de 4 dias, mostrar os pontos positivos e negativos da proposta e, o mais importante, fazer com que você entenda por completo as implicações dessa ideia. Eu quero que você imagine que você é o responsável pela logística de mercadorias. Você começa o seu dia às 7 da manhã, com uma caderneta embaixo do braço. A sua primeira tarefa é percorrer cada corredor do mercado, anotando à mão a quantidade de cada produto. Depois de horas contando, você ainda precisa enviar dezenas de faxes para fornecedores e dirigir um caminhão sem GPS para buscar as mercadorias no armazém. E amanhã, faz tudo de novo, afinal não existe sistema digital para manter esse controle atualizado. Uma tarefa que hoje fazemos em minutos com o smartphone, naquela época consumia um dia inteiro de trabalho. Este foi só um exemplo para ilustrar o quão mais produtivos nós somos atualmente. Talvez você não tenha se dado conta que nós trabalhamos na mesma quantidade de horas que nossos pais e avós, mas desempenhamos muito mais tarefas em um dia do que eles. Só que o grande ponto é que este aumento de produtividade não nos deu mais descanso. Na prática, nos fez tomar decisões em um ritmo muito maior. De acordo com a ciência, nós tomamos cerca de 35 mil decisões ao longo de um dia. E esse número aumentou conforme a nossa vida se tornou mais complexa. Cada decisão consome energia mental, mais precisamente no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo pensamento complexo e tomada de decisão. É como se o nosso cérebro fosse uma bateria. Quanto mais decisões tomamos, mais essa bateria vai se esgotando. Agora, seria um pouco injusto exigir de nós mesmos a mesma energia durante a semana, sendo que aumentamos a carga mental no trabalho. E se a solução é reduzir a jornada para aumentar a produtividade, não seria uma relação ganha-ganha entre empregador e empregado? A resposta é sim, mas com ressalvas. Até porque o princípio é verdadeiro, um trabalhador menos estressado produz mais, isso é fato. Só que a grande questão é a realidade brasileira frente ao restante do mundo. Repara só nesse gráfico, ele mostra a relação entre hora trabalhada e riqueza gerada nesse trabalho. Veja que o brasileiro trabalha mais horas que o alemão e o norueguês, mas mesmo assim ganha muito menos que eles. Meus caros, estamos falando de produtividade, um conceito que é complexo porque envolve questões de escolaridade, inovação tecnológica, infraestrutura e medidas governamentais. A verdade é que o Brasil é um país com baixa eficiência e, embora estejamos mais produtivos em relação aos anos 50, por exemplo, o restante do mundo evoluiu 3 vezes mais que nós. E acaba que, para o brasileiro, reduzir a carga horária de trabalho pode fazer com que nós fiquemos ainda mais defasados em relação ao restante do mundo. E é por isso que a análise da redução de carga de trabalho no Brasil deve ser feita com muita cautela. Ninguém é contra trabalhar menos dias, mas o ideal era que nós fôssemos educados o suficiente para fazer essa transição, assim como aconteceu nos anos 20 com Henry Ford. Naquela época, nos Estados Unidos, as pessoas trabalhavam 6 dias por semana, entre 14 a 16 horas. O domingo era reservado apenas para as atividades religiosas e um pequeno descanso familiar. Foi em 1922 que Henry Ford optou pela semana de 5 dias, se diferenciando do restante das empresas. Ford não era bobo, muito menos caridoso. Ele fez isso como forma de destacar a sua companhia, além de, claro, aumentar a produtividade dos seus empregados. Alguns anos antes, ele tinha instituído o salário de $5 por 8 horas de trabalho, o que era o dobro dos anteriores 2,74 por 9 horas. Essa medida chocou muitos empresários, mas na verdade, Ford estava mudando as regras do jogo nos Estados Unidos. Essas medidas fizeram com que funcionários criassem um sentimento de lealdade com a Ford e quisessem produzir mais, já que trabalhavam menos e ganhavam mais. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa medida foi proposta voluntariamente por uma empresa e não por uma medida governamental.
Queridos amigos, o mais importante é termos a liberdade para reduzir a carga horária de maneira fluida e não na base da canetada. O patrão brasileiro tem que ver isso como vantagem e não como despesa. E é aí que chegamos em um outro ponto fundamental, o custo Brasil. Certo, por mais que você veja os lucros do seu patrão e fique indignado com isso, a grande verdade é que no Brasil é muito caro contratar. São 5 tipos de impostos diferentes que praticamente dobram o custo de um funcionário. Nós trabalhamos cerca de 150 dias só para pagar impostos. Tudo isso faz com que o custo Brasil atrapalhe o nosso desenvolvimento. Então, por mais que seu chefe esteja errado há mais de 200 anos, propondo uma jornada de trabalho exaustiva, é preciso, por outro lado, ter uma contrapartida do governo para facilitar essa transição. Não é na base da canetada, mas sim algo natural que faça com que as empresas queiram isso para ter mais lucro. A grande verdade é que o Brasil não é linear, por isso não dá para dizer que o país inteiro não está preparado para adotar a escala 4x3. Talvez se você trabalha em um setor pouco produtivo seja mais difícil, mas áreas como programação, indústrias high-tech ou até mesmo engenharias especializadas seja mais plausível essa mudança. Atualmente, um programa piloto do 4-Day Week já foi aplicado no Brasil, e embora tenha sido feito com menos empresas se comparado ao alemão, os resultados foram igualmente positivos. Ainda é cedo para dizer, mas é possível sim termos uma semana reduzida no nosso país. A conclusão é clara: para melhorarmos a nossa qualidade de vida, precisamos urgentemente aumentar a nossa produtividade. Mas infelizmente, o nosso país não investe em educação, muito menos facilita o caminho para sermos profissionais mais bem pagos. Por isso, cabe a nós buscarmos alternativas. Aprender um novo idioma ou dominar uma nova ferramenta pode abrir portas para melhores empresas, evitando que submetamos a trabalhos desumanos e mal remunerados. Se você trabalha na escala 6x1, acredite, eu entendo que não é fácil. Mas a solução para esse problema está muito mais na escolha de governantes comprometidos em compensar o nosso atraso em relação a outros países do que uma lei que nos dará apenas a ilusão artificial de produtividade. Fato é que nós estamos evoluindo e isso é uma tendência natural com o avançar da tecnologia. Agora só falta o nosso país evoluir junto com o restante do mundo. Se você viu esse vídeo até aqui e ele foi relevante para você, eu quero te pedir uma retribuição simples, a sua inscrição. Isso garante que você receberá novos vídeos além de ajudar o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!